Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula da Geografia e agora com um tema muito interessante e um tema muito atual. Hoje a gente vai trabalhar a relação da agropecuária, da agroindústria e da agroecologia. Por que é importante nós sabermos do que se trata cada um desses conceitos e também observar e tentar desmistificar certos mitos e tentar analisar o que é melhor para o nosso país, digamos assim, para uma determinada região. Antes da gente começar a entrar no assunto, preciso dizer aqui qual é o nosso objetivo dentro dessa aula, né? O objetivo nessa aula é observar o que são esses três sistemas, então a agropecuária, o agronegócio e a agroecologia, e entender os impactos que eles têm em nossa vida, de forma direta ou indireta. E a gente vai também avaliar as relações entre preservação e degradação da vida no planeta e nas diferentes escalas. Bom, então vamos avançar para essa aula, que é uma aula de muita informação, mas que é uma aula bem contemporânea. Por que contemporânea? Porque cada vez mais o assunto está na nossa mesa, fazendo uma piadinha aí com a agropecuária, né? Quando a gente vai entender o que é agropecuária, muitos colocam a agropecuária apenas como já um produto final, aquele bife que chega na nossa panela, aquele frango, os ovos, queijos e mais nada. Mas a agropecuária ela tem outro sentido, ela tem um sentido muito mais amplo nesse sentido. Então a gente vai estudar um pouco mais sobre isso. Vou avançar aqui. Aqui. Tá. Vamos lá. Na década de 1970, intensificou-se o processo de modernização da agricultura brasileira, o que promoveu uma série de transformações econômicas, ambientais, sociais e, portanto, espaciais para o país. O uso intensivo de fertilizantes, adubos, químicos, agrotóxicos, máquinas, entre outros, fizeram a produtividade no campo crescer, fizeram aumentando cada vez mais a produção nacional, mais particularmente as destinadas ao mercado externo. E essa modernização ocorreu de forma mais significativa no centro-sul do país, trazendo grandes transformações socioeconômicas e ambientais para a região. Com essa modernização, aumentaram as exportações brasileiras. No entanto, essa modernização agravou um sério problema social brasileiro da concentração da propriedade rural, que são pequenos proprietários de terra, cuja renda era obtida graças ao trabalho dos membros da família, na agricultura familiar, não possuindo recursos para manter sua atividade e não podendo competir com as grandes empresas que tiveram que vender as suas terras. Então, a agropecuária, vamos tentar resumir esse texto. A agropecuária, ela se intensifica junto com o processo de industrialização do país. Acontecem junto, é claro que em diferentes escalas, mas essa modernização tanto da indústria do Brasil como do campo também vem muito com a questão da modernização que o Brasil passou aí na década de 70, né? E aí, com isso, a agropecuária precisa produzir em uma maior escala, precisa intensificar as suas transformações econômicas e ambientais. Ou seja, a gente vai entender que grandes empresas, grandes indústrias do mercado agropecuário também começaram a crescer. Ou seja, a gente não está apenas falando das indústrias que estão crescendo com um boom, né, desse processo de modernização, de processo de globalização. Mas a gente também está colocando que a agropecuária, né, também está crescendo. Esse ritmo de produtividade também está aumentando, de produção está cada vez mais aumentando.
o que está substituindo a agricultura familiar, o que simplesmente o seu José, a dona Maria, né, elas plantavam ali para ter ali a sua hortinha, para conseguir vender na feira, foram substituídas. Hoje tem aí uma grande indústria por trás de tudo isso. Então, quando a gente come os nossos ovos, quando a gente toma o nosso leite, come o nosso queijo, está por trás grandes empresas, enormes empresas que fizeram ali as suas maiores rendas, digamos assim, né? Que vieram com a modernização. E um outro fato importante, interessantíssimo para a gente entender, é que a agropecuária está cada vez mais concentrada no centro-sul do país, né? Muito forte ali na questão do centro-oeste, na questão do sudeste, na questão do sul do país. Ainda é pequena essa concentração. Vão ter algumas tentativas, e já existem importantes, inclusive, tentativas de relação aí para sair desse eixo centro-sul, como, por exemplo, o Mato Piba, né, que é a região que planta soja, então Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, né? Então são tentativas de escoar a produção e escoar as grandes transformações, aí, a grande concentração de propriedade rural. Qual que são os principais produtos da agricultura comercial que a gente encontra hoje na nossa mesa? Bom, para o Centro-Sul, nós temos a cana-de-açúcar, né? O que dá para fazer com cana-de-açúcar? Além do açúcar, aguardente, o próprio álcool do carro, né? A laranja, então a laranja serve de suco de laranja, tem um alto índice de exportação, ou seja, o Brasil exportando muito a laranja, muito suco de laranja, muitos produtos que originam da laranja, né? Até aquele bolo pronto da Dona Benta, por exemplo, vem dessa linha de produção da laranja, né? O arroz tem um importante passo aí, que o arroz, a maior indústria, digamos nesse sentido, a maior agricultura desse arroz vem de uma economia solidária, vem de uma agroecologia, como a gente vai entender isso. Mas aqui a gente está colocando a agricultura comercial, então arroz também entra, né? Todo tipo de arroz, todo mundo come arroz, então arroz é um expoente muito forte aí na mesa do consumidor brasileiro, na mesa de todo mundo. Temos também o milho, né? O milho aí serve tanto para a gente comer aí o milho nós, né? Então, o milho cozido, o milho na salada, como serve também para a alimentação de outros animais. Então, é muito importante. Por isso, o milho tem aí rodado bastante locais do país. Bom, vamos descer um pouquinho para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, ali na região sul do país. O que é maior, então, é o cultivo de arroz, como bem coloquei, a uva para fazer vinhos e sucos, cebola, feijão está na mesa aí de todo brasileiro, o trigo, a maçã, o fumo com o tabaco, né, o centeio, além da soja e do milho. Tudo isso ajuda tanto na alimentação dos seres humanos, como também ajuda na alimentação dos animais, né, como soja e como milho. Bom, quando a gente trata desses pontos negativos dessa modernização da agropecuária, quando a gente fala desse boom dessa industrialização, assim como nas grandes indústrias, aqui nas grandes cidades, no campo, não foi diferente. Existiram pontos negativos nessa modernização também. Vou listar alguns. Então, o desemprego, ou seja, a mão de obra ela é substituída por máquinas. Cada vez mais, máquinas fazem o trabalho de 10, 20, 30, 40 funcionários dentro do campo, porque a produção está aumentando em níveis extraordinários, então tem que produzir muito.
tem que colher logo, tem que plantar mais rápido ainda, né, para as sacas sempre aumentarem, nunca diminuírem, porque quando diminui a produção de determinadas produtos, diminui também um ganho econômico. E os grandes empresários desse ramo não querem ter que perder os seus ganhos econômicos. A gente tem que falar da grande concentração de terras, ou seja, empresas até multinacionais, empresas que vieram aí de diversos locais do mundo, estão vindo aqui para ajudarem aqui no processo da industrialização da agropecuária, né? Isso aumenta a concentração de terra. O que é concentração de terra? Você precisa ter, se você quer plantar e colher no ritmo mais acelerado, você precisa ter uma terra maior também. Então, uma terra muito maior. E a partir disso, vai concentrando diversas grandes terras em determinados territórios, né? Ou seja, hoje não cabe mais para uma agricultura familiar na região, por exemplo, do Mato Grosso do Sul, né? Porque está concentrada ali nas grandes terras, está concentrada na grande produção, né? Outra peça muito importante é o desmatamento. Com o avanço dessas terras, com esse aumento dessa produção, o desmatamento vem crescendo de uma forma enorme, né? Então, você precisa desmatar locais para poder concentrar mais terra, para poder plantar e para poder colher mais, para ter mais ganhos econômicos, no caso. E, não obstante, a poluição, né? A poluição aí, a gente está falando de agrotóxicos e fertilizantes químicos. O Brasil, hoje, é o país que mais possui agrotóxicos nas suas agropecuária, na sua agroindústria, né? Hoje a gente está falando, tem que falar agroindústria. Não é mais uma agropecuária familiar, uma agricultura familiar, é uma agroindústria, é uma indústria enorme, né? Que vem com essas empresas multinacionais. Então, os agrotóxicos, os fertilizantes vão a fim de que a terra não seja prejudicada, para que a produção não pare, para que o produto fique maior. Então, a gente quer um produto, quer um tomate muito maior, a gente quer uma maçã grande, vermelha, bonita, e nem sempre a terra vai dar uma maçã grande, vermelha, bonita, não um tomatão, ou vai um pé de alface enorme. A terra dá o que ela produz, a quantidade de água, a quantidade de vitaminas, né? Mas aí vem um agrotóxico, vem fertilizantes para aumentar isso, para aumentar essa produção, né? Então, isso vai cada vez mais aí aumentando a produção e aumentando, fazendo com que tenha mais agrotóxicos, tenha mais fertilizantes. Por exemplo, fertilizantes para não deixar pragas, para não deixar bichos atrapalharem a colheita, né? Então, enche de veneno ali o local da colheita para não ter bicho. Mas os mesmos venenos fazem mal para a gente quando a gente vai comer. Então, essa balança, ela precisa ser feita nesse sentido. Bom, e aí a gente tem aqui a relação de tempos modernos, né? Existem dois modelos de produção e de desenvolvimento em disputa. O primeiro é da modernização da agricultura, o agronegócio, né, como a gente já falou. E o segundo é da agricultura sustentável, da agroecologia, né? Então, o que eu passar eu aqui? Então, o que está por trás, né, dessa agroecologia, né? Deixa eu só voltar aqui para o exercício para a gente não perder aqui. Deu um probleminha, mas a gente já resolve aqui. Estamos nesse local. Cadê? Aqui, tempos modernos.
Bom, né? Então, nesse sentido, encontramos dois modelos que estão aí numa tremenda disputa, numa correlação de forças, que é a modernização da agricultura, que a gente chama de agronegócio, tudo isso que eu listei, e o da agricultura sustentável, o da agroecologia, né? E a gente vai estudar agora a agroecologia. Bom, se a gente falou que o agronegócio, a lógica é da busca pelo lucro, da modernização, de cada vez mais aí plantar e colher, concentração de terra, tem como objetivo que é o desrespeito à vida natureza. A vida aí é a natureza, né? Porque se a natureza não suporta esse grau de colher e plantar o tempo inteiro, né? Ela não suporta isso. Ela tem os seus determinados momentos, tem produtos que são sazonais, que acontecem a cada mês, que acontecem com determinada ação do sol, da chuva, do vento. E hoje, por exemplo, se não tem sol, tem estufa para esquentar o produto e para continuar a crescer, né? Então, tem uma visão de que a natureza ela é uma mercadoria e de que o alimento ele é também uma mercadoria. Tudo está voltado para ser uma mercadoria de venda, para ser um objetivo de lucro. E isso é o que a gente vai ver que o agronegócio constrói, né? Um outro sentido que o agronegócio vai construir aqui é o monopólio de sementes, né? O monopólio de sementes e transgênicos. O que seria isso? São determinados tipos de indústrias, de determinados tipos de frações de venenos que fazem com que, por exemplo, o país seja um dos maiores produtores, é o maior produtor de soja. Mas soja é um alimento transgênico, precisou de uma injeçãozinha, né, digamos nesse sentido, para virar um alimento, como milho, como a cana, né? Então fazem ali a junção de diversos elementos químicos que vai dentro da semente, que aí sim vai dar uma semente que a gente quer. O agronegócio não quer esperar a natureza. Não é esse o objetivo, esperar que a natureza dê com o seu tempo as suas sementes, os seus produtos. Pelo contrário, é o humano querendo acelerar o processo da natureza. É o agronegócio, é o capitalismo, é o sentido de ganhar mais dinheiro, né, para ter aí mais sementes, poder colher, poder plantar mais rápido. Como a gente falou também, é a monocultura em grande escala. Mas, Yuri, o que é a monocultura em grande escala? A monocultura em grande escala é determinados campos, determinados locais que produzem apenas um tipo de produto, apenas um tipo de semente, um tipo de fruta, né? E a gente tem que entender que a terra, ela é uma terra feita para ter diversas coisas. Então, nesse vasto campo de soja que a gente está vendo, só tem soja. Então, desmatou muita floresta, né? Ao fundo, a gente consegue ver ali uma floresta de pinheiros, que não ajuda em nada. Aí eu vou entrar daqui a pouco. Mas esse é o fundo, né? De que a própria ação da natureza faz com que existem diversas culturas de plantios, culturas de sementes, culturas de frutas, né? Ou seja, se a gente for entender aqui rapidamente fazer o processo de como é organizada a natureza, a planta fornece, né? Então, com a chuva, cai a chuva na terra, a terra fornece ali a partir das sementes que caem, né, de um determinado lugar, e aí vai se dando as árvores, vai se dando as frutas. E aí as grandes caem, né, as folhas grandes caem, os frutos grandes caem, dá outras sementes, os pássaros trazem outras sementes, o próprio ser humano traz outras sementes. Então, quando a gente fala da monocultura, é apenas uma indústria nesse sentido de que querem fazer com que tenha apenas uma grande indústria, a indústria da soja, da cana, né? Que não tenha diversos outros elementos
que vão constituir aí e vão levar um determinado tempo necessário para a plantação e para a colheita e para o plantio. E aí a gente tem uma grande questão, né, que é o deserto verde, que são destruições das matas. Quem aqui não pegou a estrada e ficou olhando aqueles pinheiros lindos, falando, nossa, que coisa bonita, né? Olha aqui um monte de árvores lindas e maravilhosas. Bom, na verdade, esses pinheiros, né, eles não têm nada de bonito, nada de maravilhoso. Pior, fazem grandes desertos verdes para depois vir com a derrubada de novo dessas árvores, né? Então, eles utilizaram a terra ao extremo, onde não dá para colher nada e não dá para plantar nada. Então, a terra foi esgarçada ao extremo, utilizaram a terra ao extremo, né? A terra fala, meu, já deu para mim, não aguento mais, né? E aí plantam-se esses desertos verdes, enormes, todas as arvorezinhas, uma atrás da outra, como a gente está vendo nessa foto, como a gente vê nas estradas, no caso, né? Então, esses desertos, os desertos verdes, eles não são tão bons assim quanto parece. Bom, a gente já tinha falado aqui sobre as grandes fazendas, concentração de terra, e também sobre o elevado uso de agrotóxicos, né, que faz parte da contaminação da água, do ar e do solo. Então, a gente vê aí, por exemplo, nessa imagem, um aviões porta-veneno, né, que ele sai ali fazendo toda na colheita, jogando seus venenos, né, jogando aí essas... enfim, para que não tenha bicho, para que cresça mais rápido, né? E isso para a gente é muito ruim, para a água é muito ruim, para o solo é muito ruim, né? Para todo mundo é ruim esse tipo de veneno. O agronegócio também traz para a gente o transporte de distância e em grande escala. Professor, o que é isso? Bom, vamos começar pelo básico. Os caminhões emitem CO2, aquele gás carbônico que prejudica a nossa respiração, que deixa aí a poluição. Ou seja, como estão plantando em grande escala, colhendo em grande escala, não deixando um tempo, a terra dar uma descansada, tá o tempo inteiro ali, precisam escoar a produção muito rapidamente. Precisam pegar a produção na agroindústria, né, lá no campo, trazer para a cidade, para levar para o supermercado, para a fábrica, para levar para o supermercado, para levar para a sua casa. Esse transporte, ele é muito amplo, né? Tem transportes aí por caminhões, por vans, enfim, naval, aéreo, né? O Brasil é uma importante frente, ainda sendo um dos maiores aí que consomem transporte ferroviário, transporte de caminhões, né? Transporte pelas vias, não tanto pelos ferroviários. Mas, para você fazer essa transição aí entre o campo e a cidade, você precisa abrir estradas, né? E você abre estrada fazendo o quê? Tirando aí tirando aí, no caso, desmatando mais ainda. Então, fica aí para a gente também essa questão da grande escala de transporte, da distância. Então, a gente tem aí agroindústrias do Mato Grosso levando, por exemplo, coisas lá no Nordeste, lá em Maceió, lá na ponta, no Piauí, Maranhão. Isso vai precisar de um caminhão preparado, vai precisar que a colheita, vai precisar que, de repente, o alface ou o tomate que vai para lá não estrague, né? Serão caminhões refrigerados, vai precisar de um número maior de agrotóxicos, de pesticidas, de venenos. Então, está tudo isso interligado. Outro fato dentro dessa cadeia produtiva do agronegócio é a comercialização padronizada e monopolizada, né? Em longas prateleiras no supermercado. Ou seja, você vai encontrar uma marca, 2, 3 marcas diferentes, com o mesmo valor de preço. Porque não dá para, por exemplo, um arroz X custar R$10 e o arroz Y custar R$4. Não tem como. Então, eles padronizam
esses ganhos, essa comercialização, para ninguém perder. Nesse sentido, a gente vê uma monopolização das grandes indústrias, as grandes agroindústrias. Então, a gente está vendo aqui, por exemplo, o agro da Camil, o arroz da Camil. O arroz da Camil já comprou diversas agriculturas familiares, a fazenda já comprou diversas agriculturas familiares, não estão deixando mais produzir o arroz do seu José e da dona Ana. Agora eles têm que produzir arroz da Camil, vai vender os valores. E tem mais. Os valores que chegam ao supermercado não são os valores, por exemplo, que essas grandes indústrias pagam para as agriculturas, tanto familiar quanto, enfim, o campo em geral, né? Existe aí uma questão que é a especulação com os alimentos, ou seja, quanto o alimento vai valer a partir da relação econômica, da relação com o dólar, com o euro, com o real, com o valor do determinado produto, somado aos gastos, como a gente viu com caminhões, a gastos com inseticidas, com venenos, com materiais, porque, por exemplo, uma máquina não custa baixa, né? E aí a gente vai vivendo de valor baixo, e a gente vai vivendo uma especulação nesse sentido, uma especulação no valor dos alimentos. O que chega para a gente no supermercado são valores absurdos, né? Muito caros. Só perguntar para a mamãe e para o papai aí quais são os valores que encontram no supermercado, né? Muito caro. Bom, um outro lado também exponencial nesse sentido é que o agronegócio ele favorece para os desastres ambientais, né? Então, com a grande massa, construindo grandes campos lá que a gente estudou, ele vai aí, então vai modificar o nosso ecossistema, né? Vai modificar o ecossistema nesse sentido. Passou aqui. Vai modificar o ecossistema. E com isso, porque você tirou as árvores, né? Você plantou mais coisas, quando chove a terra não tem para onde molhar, não tem para onde escoar a água. E ela fica ali e vai favorecendo assim grandes enchentes. Em contrapartida, também as grandes secas, porque você sugou toda a água do solo, você acabou com o solo, você não consegue plantar mais nada. Ali não dá uma vida, não dá um peixe, não dá uma água, não cresce uma mísera plantinha. Isso também é um fator exponencial da agroindústria. E aí, a gente então citou aqui diversas relações aí da agroindústria. E o que tem por trás, o que pode se contrapor nesse sentido? Agora a gente vai estudar um pouco sobre a agroecologia. O que é agroecologia? Que vai em oposição a essa lógica mercantilista, a essa lógica capitalista aí de ganhos e que vai cada vez mais abrindo novos caminhos, né? Primeiro, que a agroecologia traz como a democratização do acesso à terra, ou seja, terra para todo mundo, não só para aquela grande indústria, né? Ela tem para todo mundo nesse sentido. Então você pode plantar, você pode plantar sua cenoura, sua macaxeira, sua alface, tudo ali junto, né? O que vai valorizar a economia, ou seja, vai valorizar a agricultura familiar nesse sentido, né? Porque se hoje a gente está vivendo, principalmente hoje, num país com pouco emprego, com alto índice de desemprego, um lugarzinho ali que você pode plantar, que você pode ter acesso à terra, você já consegue escoar o teu alimento que você está plantando um dia, vai colher daqui a 15, 20 dias. E você também ajuda a terra porque você não planta apenas uma semente, né? Você vai contra a monocultura, né? Então, a própria terra vai fazendo com que outras espécies, outros elementos vão surgir, outros frutas, verduras, legumes irão surgindo, né? Então você valoriza a agricultura familiar, você valoriza
aquela troca com as pessoas, né? Então você sabe quem plantou, você sabe quem colheu, você sabe o nome da fazenda, o nome do sítio, né? E você também tem a reforma agrária. Reforma agrária, gente, ainda não aconteceu no Brasil, né? Mas é que todo mundo que quer vai ter um espaço ali para a plantação da sua terra. Isso é uma reforma agrária onde cada vez mais essas agroindústrias vão avançando as suas terras. A gente tem que ir contra isso. Como a gente falou, então, a agroecologia traz como os pequenos sítios uma produção diversificada, um ambiente mais equilibrado, né, que vai tornar um inimigo natural de pragas e doenças. Não vai ser necessário, por exemplo, o uso de pesticidas, o uso de produtos químicos para matar pragas e as doenças, né? A própria natureza ela vai se adaptando para encontrar maneiras de que não perca os seus nutrientes, né? Não perca as suas qualidades dos seus alimentos, né? E uma questão muito importante é a produção diversificada. Não é só a monocultura, é uma produção diversificada. Então, no mesmo sítio, na mesma terra, você tem a plantação de uma cenoura, de uma batata, de um chuchu, né? Ou seja, está o tempo inteiro produzindo, só que está esperando a terra, né? Está esperando no seu tempo certo, entende? E isso faz muita diferença no gosto do produto, na relação sabor, né? Na relação na qualidade do produto, enfim, façam uma experiência. Vá no supermercado, comprem uma maçã, depois vá num centro de distribuição agroecológica e compre uma maçã sem passado por essas agroindústrias. Vocês vão sentir a diferença no sabor, gente. É muito mais doce. De repente, outro dia eu comi uma melancia, a melancia não era tão docinha assim, porque eles colocam açúcar. A melancia não é essa coisa doce, né? Esses elementos que transformam essa melancia numa coisa docicada, maravilhosa. Ela nem sempre foi assim, né? Mas a agroecologia tende a voltar com essa produção com o tempo equilibrada. Bom, na agroecologia também temos pequenas indústrias, agroindústrias sob controles dos agricultores da economia solidária. Então, primeiro que não é uma produção em larga escala, né? É uma produção sob controle esse dos seus produtores e controle esse de que, se lá atrás a gente falou que produz muito, planta e colhe muito, muito também vai para o lixo, né? Muito também deixa de ser o produto, deixa de servir para a gente como alimento, né? E vai para o lixo, ou seja, a gente desperdiça muitos alimentos. Já essas pequenas agroindústrias, elas produzem apenas o necessário para vender, ou seja, é menos um desperdício de alimentos, né? O que vai gerar também uma economia mais solidária. Ou seja, se o Sr. José for plantar 30 melões, ele vai vender os 30 melões, ele não vai ter que vender os 30 melões dele num valor abaixo de mercado, vai ser no valor correto, no qual ele precisou empregar a sua força de trabalho, as suas máquinas, o seu transporte, né, o seu tempo gasto. Isso também vai muito no sentido da economia solidária também. Outra coisa, né, o transporte sem intermediários. Isso faz muita diferença nesse sentido também da agroecologia, né, que vai aí trazer para a gente transporte voltado, que não vai ter um transporte com 300 toneladas, mas vai ser o transporte de uma determinada quantidade e que vai ajudar trabalhadores que necessitam daquele transporte, daquele frete, e com valores menores, onde o gasto, onde esses valores menores não vão ser passados para o consumidor, né? Vão ser valores dentro do normal. Então, gente, nesse sentido, a gente trouxe aqui um pouco mais sobre a agroecologia e a agroindústria. E aí, agora, a gente vai precisar aqui fazer um rápido exercício para entender um pouco mais sobre
sobre a agroindústria, né? Então, vamos lá. Assinale a alternativa correta e justifique sua resposta. No Brasil, a agropecuária é um dos principais setores da economia, sendo uma das mais importantes atividades a impulsionar o crescimento do PIB nacional, do Produto Interno Bruto Nacional. Nesse contexto, o tipo de prática predominante qual que é? Então, na agropecuária, na agroindústria, qual é a prática que está aí se predominando? Alternativa A, a agricultura familiar com elevado empregos de tecnologia. A alternativa B, o agronegócio com predomínio dos latifúndios. Alternativa C, agricultura sustentável com práticas extrativistas. E alternativa D, agricultura itinerante com técnicas avançadas de cultivo. Ou alternativa E, todas as alternativas estão corretas. Bom, gente, vamos tentar então primeiro entender o que o enunciado pede para a gente, né? Ele entendeu que a agropecuária e a agroindústria é um dos principais setores da economia, né, que impulsiona o PIB. Mas qual que é a prática predominante nesse sentido, né? O que está por trás? Será que é agricultura itinerante, com técnicas avançadas de cultivo? Não falei em nenhum momento aqui sobre isso. Será que é agricultura sustentável, com práticas extrativistas? Então, aqui a gente tem uma contradição. Será que a agricultura familiar, com elevado emprego das tecnologias? Outra contradição. A alternativa correta é o agronegócio com predomínio dos latifúndios. Porque a principal atividade agropecuária brasileira é o agronegócio, havendo aí uma grande quantidade de latifúndios no país. Sozinho, o agronegócio é responsável por até 22% do produto interno bruto brasileiro. Ou seja, é um grande trunfo da renda do país. Só que voltado, claro, para o agronegócio e com predomínios dos latifúndios. Bom, gente, essa foi a nossa aula sobre agropecuária, agroindústrias e agroecologia. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Pensar, de repente, aí, uma nova maneira de se produzir, uma nova maneira de olhar a indústria, de olhar os campos, né, a fim de que a gente possa melhorar a nossa alimentação geral. Até a próxima.